Oi, amigas, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer uma parte 2 daquele vídeo que eu fiz pra vocês de expectativa versus realidade sobre medicina, o curso de medicina no geral. E eu trouxe temas diferentes do que eu trouxe no primeiro vídeo. Eu vi que vocês gostaram, por isso resolvi fazer essa parte 2, tá? Desse vídeo. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem um like, comentem embaixo o que vocês acharam e também ideias e sugestões para próximos vídeos. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para um amigo ou amiga sua aí, tá bom? E é isso, bora começar. Então, a primeira expectativa é que eu acreditava, né, que quando eu ia para as aulas, eu ia aprender tudo ali nas aulas e que eu ia sair da aula entendendo tudo o que foi dado. E na realidade é que muitas das vezes eu não entendo nada que os professores explicam ali durante a aula. E assim, eu percebi que isso é comum porque eu aprendo muito estudando em casa, falando comigo mesma, fazendo anotação, enfim, fazendo exercício. Então eu não aprendo só ali pelo professor estar explicando a matéria e falando aquele tipo de conteúdo, enfim, um mecanismo uma vez só. Então eu percebi que isso é comigo, eu sei que tem gente, né, que estuda bem, consegue absorver bem o conteúdo quando o professor explica na sala, mas eu não consigo. Então eu sempre tenho que estudar de novo os conteúdos que os professores dão em sala na minha casa sozinha, porque realmente eu não consigo entender assim de cara e tá sabendo a matéria só com o que eu escuto lá na faculdade. Em relação à semana de prova, eu acreditava, né, que eu ia estudar antes e que na semana de prova eu ia ficar tranquila. A realidade é que muitas das vezes a gente quer ter essa rotina assim de estudar antes das provas, mas não dá tempo. Então assim, acaba que como a gente não tem tempo, porque sempre tem atividade semanal nesse período de várias matérias, dia de semana muitas das vezes não dá pra ficar estudando matéria extra sem ser dessas atividades, pelo fato que a gente tem aula em grande parte dos horários ao longo do dia, né? E aí a gente fica estudando mais para essas atividades que tem semanalmente. E acaba que as outras matérias que não tem essas atividades, a matéria vai acumulando, até porque a gente não tem tempo durante a semana, porque a gente está estudando para as outras matérias. Quando a gente não está estudando para as matérias que tem atividade, a gente está em aula. E final de semana a gente também está estudando para as matérias que vamos ter atividade semanalmente, que são umas 4 matérias, 5. Mas as outras que não tem, acaba que a gente acumula a matéria e aí a gente precisa estudar com um pouco de véspera de prova. Óbvio que não é tão de véspera de prova que eu gosto de começar a estudar mesmo essas matérias que eu não estudo antes, pelo menos uma semana pra realmente eu conseguir ver todo o conteúdo e não ficar igual uma louca na semana de prova. Então eu tento ali pelo menos, de fato, ter uns dias ali pra poder raciocinar e conseguir estudar. Então assim, realmente, deixar um dia antes eu não faço, a não ser que não deu tempo mesmo, enfim, mas normalmente eu tento fazer um cronograma de estudo pra estudar um pouco cada dia da matéria e chegar na semana de prova um pouco mais tranquila. Mas não que eu esteja super tranquila, porque o desespero sempre vem em semana de prova, não tem jeito. A terceiro caso é que eu achei, né, que a medicina, enfim, o dia a dia ser igual àquelas séries médicas, Grey's Anatomy, Dr. House, que teria muitas emoções, vários casos incríveis, e na realidade é que, apesar de terem momentos, enfim, aprendizados legais, é que muitas vezes a gente tá sentado ali na cadeira, enfim, na aula teórica, tendo 1000 aulas sobre 200 assuntos, de um slide de 200 páginas que no fim a gente não entende nada. E é isso. Então assim, a realidade é triste, mas é óbvio que existem também momentos legais na prática, no postinho, no hospital, que também
tem casos ali um pouco mais emocionantes e diferentes do dia a dia. A próxima é sobre a rotina, que a gente... Quando eu entrei, eu falei, não, eu vou acordar cedo, eu vou conseguir treinar, fazer academia, ser produtiva, ter uma alimentação saudável. Mas, na realidade, eu acordo cansada, mesmo estando dormindo a noite toda, eu posso acordar 10 horas da manhã, que eu estou cansada e literalmente estou só sobrevivendo e seguindo o fluxo. Óbvio que eu, né, faço as minhas coisas, tento me alimentar saudável, não tô fazendo academia, mas deveria, mas não estou. Mas assim, esse negócio de alimentação saudável, eu tento me alimentar saudável. De vez em quando a gente come uma besteirinha ou outra, mas no geral minha alimentação é ok. E, assim, em relação de acordar cedo, normalmente eu acordo cedo, até por conta, né, da rotina de estudo, das aulas que eu já tenho na faculdade, então não tem isso de ficar dormindo até muito tarde, não. E a maioria dos dias eu acredito sim que eu sou produtiva, até porque eu preciso ser, porque apesar de eu estar muito cansada de estar só sobrevivendo, se eu não for produtiva, minha filha, eu não faço mais nada, eu não tiro nota, eu vou tomar pau em todas as matérias possíveis. Então, assim, não tem essa possibilidade, então, né? E, por último, em relação à atividade substitutiva, que a expectativa é que eu vou fechar todas as atividades e que eu vou arrasar. A realidade é que muitas das vezes eu estou pensando se eu devo fazer 0,5 pontos, se 0,5 pontos vale esse esforço. Porque que acontece? A gente tem essas atividades semanalmente, né, que eu falei pra vocês, mas a gente tem algumas atividades que são substitutivas para substituir a sua pior nota, e às vezes a gente não fechou essas atividades, e aí, por exemplo, faltou meio ponto para fechar. Aí a gente fica pensando, será que vale a pena eu fazer aquela atividade substitutiva, eu ter que estudar um conteúdo imenso em um dia, porque não deu tempo de estudar antes, eu tô cansada, será que vale a pena? Inclusive, esse foi meu dilema hoje, e aí a minha resposta foi não. Pelo fato de que meio ponto, se eu precisar, não vai fazer tanta diferença, então... E eu tava muito cansada hoje, porque essa semana foi, assim, muito estressante, eu tive 200 coisas pra fazer. Fora também semana que vai vir, enfim. Enfim, ou seja, é muito complicado também essa relação com atividades substitutivas, porque de fato eu fico assim me questionando se eu faço ou não essa atividade. E eu sempre quero fazer, mas dessa vez eu não aguentei ter forças para estudar. Mas enfim, né, acontece. Esse foi o vídeo, amigas. Gostaram dos temas de expectativa versus realidade que eu trouxe aqui hoje? Se vocês gostaram, deem like, não esqueçam, tá? E comentem aqui embaixo, se você é estudante de medicina, qual foi a sua expectativa e qual foi sua realidade, que eu posso trazer nos próximos vídeos e comentar sobre também. Se vocês quiserem, eu faço parte 3, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Não desistam aí, estudante de medicina. Um dia a gente vai conseguir, eu tenho fé. Fui!